Bom dia. Com a guerra lá em Israel, muitos se perguntam, vai ter terceira guerra mundial, não vai ter, vai ficar restrito a Israel ou não? Bom, essa é uma coisa que ninguém sabe, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, Israel está na iminência de invadir Gaza, né? Já está bombardeando a faixa lá de Gaza, né? Lançando um monte de míssil, foguete, destruindo. Deu ordem para os palestinos que moram no norte de Gaza irem em direção ao sul, porque eles vão invadir, destruir tudo, vão à caça do Hamas e tentar aniquilar completamente o Hamas. A aniquilação do Hamas é possível, agora acabar com a mentalidade que alguns palestinos, ou melhor, muitos palestinos têm, muito do mundo árabe tem, que é ver o fim do Estado de Israel, isso vai ser impossível, né? Isso acaba o Hamas, surge outro e tal. E há também a figura do Hezbollah também, né? Hezbollah é chamado, entre aspas, Partido de Deus. Ele é associado à figura do Ayatollah Khomeini, que foi o responsável pela Revolução Iraniana de 1979. Aliás, o mundo xiita tem um antes e um depois do Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini, então, fortaleceu os xiitas, né, e a luta pelo Islã e contra Israel, e também contra os não islâmicos lá no Líbano, né, já que o Hezbollah tem forte atuação no Líbano. Então o Hezbollah é vinculado à figura do Ayatollah Khomeini, né, a fundação oficial, embora ele tenha existido antes, né, até antes mesmo da Revolução Iraniana de 1979, ele acabou se instalando lá no Líbano, foi fundado oficialmente em 1982, e lá do sul do Líbano ele faz ataques constantes contra o norte de Israel. Ele também tem uma base na Síria também, no sul lá da Síria, perto da fronteira com Israel. Então, e agora nos últimos dias nós vemos que o Hezbollah lançou ataques contra Israel, quer do Líbano, e também veio ataques da Síria também. Então o mundo aí está se perguntando, e agora? O Hezbollah vai invadir o Israel? Hamas vai contra-atacar, os países árabes vão atacar Israel, não vão? Bom, do ponto de vista militar, Israel consegue acabar com, impor ordem lá na faixa de Gaza, podem invadir e manter lá tudo sob controle, como fizeram até 2005. E tem capacidade de fazer contra-ofensivas, tanto na Síria, como no sul do Líbano. E aí se pergunta, bom, mas e o Hamas não sabia que Israel era muito mais forte que eles? São loucos? O que eles fizeram? Bom, aí várias explicações, né? Uns dizem que eles são terroristas, são loucos, e aí partiram para a violência pura e simples, sem se preocupar com as consequências. Outros dizem, não, eles estavam esperando uma reação do mundo árabe que não aconteceu. Então, são mera hipótese, ninguém sabe a verdade. Outra é que também uns dizem que o Netanyahu sabia do ataque e não fez nada. Isso é uma hipótese, ninguém provou nada. Porque o serviço secreto de Israel é o melhor do mundo, então eles tinham que saber que ia ser atacado, né? Então é uma hipótese. Então, sabia, não sabia? E se sabia, por que deixou, né? Também é apenas uma hipótese. É lógico que eles podiam ter falhado, assim como falharam em 1973 na Guerra do Yom Kippur. Mas, dentro dessa estrutura, vai ter Terceira Guerra Mundial, não vai ter? Em Israel e fora de Israel, quando acontecem essas guerras, essas movimentações, sempre há certo movimento messiânico em Israel, há sempre rabinos, principalmente ligado à Cabala, ou a melhor, Kabbalah, que vão dizer que isso daí já está sendo preparatório para o fim do mundo, ou para eventos ligados ao fim do mundo, né? Sempre quando tem essas movimentações, sempre há gente que começa a especular sobre o fim dos tempos, né? Inclusive, quando teve a Guerra dos 6 Dias, teve um movimento, teve uma forte onda messiânica em Israel. Então, a associação guerra com o movimento messiânico e também com acontecimentos ligados ao fim do mundo é uma coisa histórica lá em Israel. Mas, o que é interessante em toda essa história, além de ser triste, claro, né? É muito triste ver essa guerra, é melhor que nunca tivesse tido, é a figura da novilha vermelha, né?
a novilha vermelha, para muitos, seria mais perigosa do que essa guerra entre Israel e o Hamas. E afinal, o que é essa história de novilha vermelha? Bom, isso está previsto lá no Antigo Testamento em Números, né, capítulo 19, no qual uma novilha vermelha ela tem que ser totalmente vermelha, não pode ter nenhuma imperfeição, né, nenhuma pata ruim, nenhuma deformação. O pelo da novilha e futura vaca tem que ser totalmente vermelho, não pode ter um tucho de outra cor. Ela não pode ser usada para nenhum tipo de trabalho. E ela, depois de um tempo, se não me engano, 3 anos de vida, ela tem que ser sacrificada. Esse sacrifício é a purificação para os sacerdotes, né? E o que isso tem a ver com o mundo de hoje? Tem a ver que, segundo a fundação do templo, o Instituto do Templo, melhor dizendo, que é uma organização judaica dedicada aos preparativos para o terceiro templo em Israel, fez um anúncio que surgiu a tal novilha vermelha. E também, paralela a essa notícia, também tem uma outra que um texano enviou para Israel 5 novilhas vermelhas. Uma já foi descartada, então restariam 4 novilhas vermelhas, né? Se especula-se então, se essa novilha vermelha realmente chegar com 3 anos de idade absolutamente perfeita, seria um sinal divino que seria o momento da purificação de determinados sacerdotes e que isso seria preparatório para a construção do terceiro templo, né? Esse Instituto do Templo luta, né, para reconstruir aí o terceiro templo. E essa novilha vermelha seria uma condição necessária para a construção do terceiro templo. Então, se ela for realmente nessas condições, então estaria preparado para construir aí o terceiro templo. E o que é essa história aí de terceiro templo? Por que ele é necessário? O que é isso? Então, vamos recapitular. Então, houve o primeiro templo lá no tempo de Salomão, né? Salomão reconstruiu o primeiro templo, daí que se fala templo do rei Salomão. Nesse primeiro templo, o templo é magnífico, né? Aliás, o Instituto do Templo lá eu nunca estive lá, quero ir lá um dia. O Instituto do Templo lá em Jerusalém então tem a veste do sacerdote, colocou a veste do sumo sacerdote, tem lá o candelabro, tem várias reconstruções de peças dos antigos templos, tem até o resto de algumas pedras do segundo templo lá dentro desse museu do Instituto do Templo. Então eles fizeram reconstrução de vários elementos do templo, né? E esse templo era magnífico, né? Então era uma construção grandiosa, com vários rituais, as dimensões dele tinham que ser precisas, porque tudo isso aí foi dado por Deus. Dentro o templo tinha várias camadas, tinha um átrio, tinha construções externas, tinha construção interna, e o lugar mais sagrado interno do templo era o Santo dos Santos, ou Sagrado dos Sagrados. Nele estava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei dada por Deus para Moisés. Então era um lugar assim magnífico, um lugar com uma santidade impressionante, né? E o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Ele tinha uma veste especial, muito bonita, com efode, com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e lá então fazia um sacrifício uma vez por ano dentro do Santo dos Santos. Fora do Santo dos Santos, aí havia sacrifícios mais regulares. Tinha músicas para isso, né? E havia 2 grupos, né, de sacerdotes. Os Kohen, né, o Kohen, que tem até hoje, né, que são os responsáveis justamente para ter o sacerdote, o sumo sacerdote. Tem os levitas. Dos levitas é que nasceu os Kohen, né? Os Kohen são mais, seria a elite do povo, né, de Israel, né? Então os Kohen seria que daria origem aos sacerdotes, em geral, o sumo sacerdote. Os levitas seriam aqueles que tocariam as músicas, né? Então o templo de Salomão era uma construção assim fantástica, espetacular. Acontece que o primeiro templo foi destruído pelos babilônicos, né?
E aí depois teve o exílio dos israelitas lá para Babilônia, teve o retorno, Esdras e Neemias orientaram a construção do segundo templo, né, sem a Arca da Aliança. Então o primeiro templo era superior ao segundo templo, porque o primeiro tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança se perdeu na destruição feita pelos babilônios. Fato depois é que Esdras e Neemias reconstruíram o segundo templo, voltaram a ser oferecidos sacrifícios em Israel só podiam ser feitos no templo, haviam casas de oração espalhadas, as sinagogas, mas o local de sacrifício só podia ser no templo em Jerusalém. Aí teve o segundo templo. Aí o segundo templo foi reformado contra as disposições da Bíblia, e por isso foi reformado contra as disposições da Bíblia por Herodes, né? Pela dinastia pelo Herodes. Herodes é uma dinastia, né? Teve vários Herodes. E aí então, por isso que os judeus ficaram com muita raiva de Herodes, né? No tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Nosso Senhor Jesus Cristo então esteve no templo, né? Obviamente, ele foi a época do segundo templo, né? Então tem as várias passagens de Cristo no segundo templo. Quando Cristo fundou a igreja, obviamente, ele era o Messias, né? Infelizmente os judeus não o reconheceram como tal. Obviamente o templo e os rituais ligados a ele se tornaram então desnecessários. Teve uma fase de transição, né, na qual a lei mosaica, associada ao templo, obviamente dito, se tornou morta. Ou seja, era a fase de transição. Depois ela se tornou mortífera e passou a ser pecado, seguir as determinações da lei mosaica, né? Então tudo isso aí ficou sem sentido, a figura do templo ficou sem sentido, e Nosso Senhor Jesus Cristo profetizou que ele ia ser destruído. E de fato ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, foi totalmente destruído. Teve um imperador romano até... bom, depois isso eu conto depois. Bom, então o segundo templo foi totalmente aí destruído, né? Então o Nosso Senhor Jesus Cristo profetizou isso, e como ele era o Messias, o templo da sinagoga e o tempo do templo acabaram, né? E os judeus querem reconstruir então esse terceiro templo. Vira e mexe tem notícia, aqui também tem uma notícia na internet, não sei se é verdade, que estariam cortando as pedras para o templo de modo como era previsto no Antigo Testamento. Agora, qual que é o problema assim, mais prático de fazer o terceiro templo? O problema é que o terceiro templo está num lugar onde tem duas mesquitas, né? Tem a mesquita de Al-Aqsa e tem a mesquita do Domo da Rocha. Essa do Domo da Rocha, que tem a cúpula toda dourada, quando se vê a foto de Jerusalém, é ela que aparece, né? Aliás, ela chegou a ser igreja no tempo do reino latino, né? Os cristãos conquistados pelos cruzados. Ali foi igreja talvez por volta de uns 100 anos, né? Então lá chegou a ser um lugar católico, bons tempos, né? Bom, dentro dessa mesquita do Domo da Rocha é onde estaria o Santo dos Santos, é onde estaria o lugar da Arca da Aliança. Também tem vestígios da época que era a igreja no tempo do reino latino de Jerusalém. Então, para reconstruir o terceiro templo, teria que se demolir a mesquita do Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, teoricamente, seria mais sagrada pelos muçulmanos do que a do Domo da Rocha. Por quê? Porque a de Al-Aqsa é que Moisés teria ascendido ao céu, né? É lógico que nós católicos não acreditamos nisso. Então, segundo lá o Alcorão, Moisés foi transportado miraculosamente de Meca para Jerusalém, na mesquita de Al-Aqsa, e de lá ter ido para o céu. Só que é um probleminha aí nessa história, né? Na época de Maomé, não tinha mesquita em Jerusalém, muito menos a mesquita de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa significa mesquita distante. Primeiro que no Alcorão não diz onde fica essa mesquita distante, já é um problema. Segundo problema, em Jerusalém não havia mesquita. Então como saber que realmente Maomé foi de Meca para
Jerusalém, se não há nenhuma referência maior sobre isso. Então, nós temos de duas uma. Ou não aconteceu isso, essa mesquita de Al-Aqsa seria em outro lugar que não era Jerusalém, ou esse versículo do Alcorão foi escrito depois da construção da mesquita de Al-Aqsa, né? Porque se não havia mesquita no tempo de Maomé, ele não podia ter ido para a mesquita em Jerusalém, muito menos na mesquita de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa significa mesquita distante, né? Al-Aqsa. Então, ele não podia ter ido por uma mesquita lá que não havia mesquita. Então ele foi para outro lugar, ou então esses versos foram escritos depois da construção da mesquita de Al-Aqsa, né? Mas de qualquer forma ficou pela tradição islâmica que Maomé saiu de Meca, foi transportado miraculosamente para Jerusalém, e da mesquita de Al-Aqsa, dita distante, ele foi para o céu. Então, se Israel quiser reconstruir o templo, vai ter que demolir essas duas mesquitas, lá inclusive é chamado de Esplanada das Mesquitas, né? E aí isso aí desencadearia a Terceira Guerra Mundial, porque aí os países árabes declarariam guerra a Israel, os Estados Unidos entrariam nessa guerra defendendo Israel, e aí depois China, Rússia também fariam seu papel aí na Terceira Guerra Mundial. Então, segundo esses analistas, a paz no mundo estaria dependendo da novilha vermelha, né? Curioso isso. Mas afinal, esse terceiro templo vai ser reconstruído? O que a Sagrada Escritura diz? Não, nunca vai ser reconstruído. E aliás tem uma coisa que São João Crisóstomo comentou de modo espetacular. Então, o Juliano apóstata quis reconstruir o templo para provar que Cristo tinha mentido, que Cristo seria um falso profeta. Quando ele começou a reconstrução do templo, houve um terremoto e foi um fracasso completo. Aí Juliano Apóstolo disse: Galileu, venceste. E aí São João Crisóstomo, comentando sobre isso, escreveu com o brilhantismo que lhe é próprio. Abre aspas. Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra e nada pode derrubá-la. Ele derrubou o templo e nada pode reedificá-lo. Ninguém abate o que Deus eleva, ninguém eleva o que Deus abate, fecha aspas. Logo, o terceiro templo nunca vai ser reerguido, né? Pode ser reerguido falso terceiro templo, mas o verdadeiro nunca vai ser reerguido por causa disso, né? A passagem que Cristo profetizou está em Mateus, capítulo 24, versículo 2, né? Mas ele respondendo, disse-lhe: vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui, né, no templo, pedra sobre pedra que não seja derrubada, fecha aspas. Então, nós vemos que o terceiro templo, né, o templo, né, conforme tal, nunca vai ser reconstruído. Podem fazer falso, mas o verdadeiro nunca vai ser. Agora, pode haver tentativas de reedificá-lo, e essa tentativa pode gerar aí uma terceira guerra mundial, né? Você que está assistindo e gosta aí do nosso material e gostaria de nos apoiar, entre em contato pelo e-mail que está no link da descrição, caso tenha interesse em patrocinar o podcast, o meu podcast, né? Caravelas, ou mesmo aí o canal, fazer aí uma parceria, você que é empresário ou empreendedor aí do ramo digital. Então o link está na descrição. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Você que gosta do nosso conteúdo ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso e nos siga nas redes sociais. Obrigado.